Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre um assunto bastante delicado, muito complicado inclusive, que é o das pessoas que estão numa situação que elas se sentem assim tão sem saída, tão infelizes, que elas querem terminar com a própria vida. Estão pensando seriamente em eliminar a própria vida. Então, nós vamos falar sobre esse assunto à luz da doutrina espírita. Não sem antes falar um pouquinho sobre o que pode levar uma pessoa a chegar a esse ponto, principalmente quando a gente considera que nós somos regidos, nós seres humanos, criaturas de Deus, somos regidos por uma lei que é a lei de conservação. Essa é uma lei divina que dá a cada um dos seres vivos o desejo e a necessidade de preservar a própria vida. Então isso está íncito em nós. Então quando a criatura decide acabar com a própria vida, ela já chegou a um ponto de total desespero, de total desalento. Então é importante que quando a gente convive com pessoas, e nós convivemos, né, com várias pessoas, é importante que a gente observe alguns sinais. Tem pessoas que não dão nenhum sinal, mas a maioria delas apresentam uma progressiva tristeza, um desalento, um desânimo generalizado. Muitas vezes aparece como ansiedade, como pânico, como depressão, como vontade de ficar isolado, não quer ver ninguém, né? Então são alguns dos sinais de que essa pessoa está sofrendo profundamente. Às vezes é uma solidão, às vezes é porque elas passaram por uma situação traumática, romperam com um grande amor, então se sentem abandonadas, se sentem como se ninguém mais as amasse, que não tem saída para elas, que elas nunca mais vão ser felizes. Então são várias coisinhas que para a pessoa que está nessa situação não são coisinhas. Elas se transformam em grandes coisas, né? Isso sem contar quando as pessoas enfrentam um problema de saúde muito grave. E às vezes esse problema de saúde para elas é insolúvel, não tem recurso. A medicina, no entender delas, não tem mais recurso. Não existe remédio capaz de atenuar aquela dor, de sanar aquela doença. Então são várias situações que fazem com que as pessoas, algumas delas, não todas, porque nós vemos pessoas passando por situações dramáticas e que não perdem a alegria de viver, que não perdem a esperança, que não perdem a certeza de que existe um Pai Celestial que olha por nós permanentemente e que se permite que nós passemos por determinadas situações na vida. Isso tem uma razão de ser. Então, por exemplo, né, quando a gente está assim, numa situação de uma doença muito grave, quem foi que disse que aquela doença vai ser necessariamente terminal? Quantas pessoas passam por doenças graves e lá na frente é um outro médico, é um outro olhar e ela descobre a cura daquela doença e ela sai e vive anos e anos e anos, né? Quantas pessoas romperam um relacionamento e se acharam a última das criaturas e dali a pouco encontram um outro amor, né? E outra coisa, necessariamente nós não devemos visar um outro amor. Se ele surgir, bem, mas se ele não surgir, o que nos impede da gente ser feliz com a gente mesmo, da gente encontrar a felicidade dentro de nós? Esse é um problema da humanidade. Nós ficamos procurando a felicidade fora de nós. E a felicidade, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, ela está juntinho da gente. E a gente não enxerga, né? Às vezes a gente acha, a gente só tem olhos para ver o que a vida tem de ruim. Mas a gente não abre os olhos para ver as inúmeras coisas lindas que estão ao nosso redor. As pessoas maravilhosas com quem nós convivemos. Convivemos com pessoas difíceis? Claro que sim. Ninguém vive só
com pessoas fáceis. Nós mesmos, muitas vezes, não somos nada fáceis. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha um avô, uma avó, uma tia, um irmão, uma irmã, né? Um vizinho, que naqueles momentos difíceis nos acolhem, nos fala uma palavra que aquilo ecoa dentro da gente e nós vamos elaborando aquela ideia e dali a pouco isso vai renovando a nossa forma de ver a vida, né? Então, assim, nada é razão suficiente para que a gente queira acabar com a própria vida. Até porque quando nós reencarnamos com uma programação de vida. Vocês já repararam que a gente não reencarna sozinho? A gente reencarna numa determinada época, com determinadas pessoas, vivenciando determinadas situações. Tudo programado para que a gente possa crescer dentro daquelas circunstâncias. Então, quando nós recorremos a uma decisão onde a gente vai romper com essa programação de vida, ao invés de nós resolvermos um problema, nós agravamos, nós arranjamos novos problemas. Eu costumo dizer que justamente porque nós reencarnamos junto com outras pessoas, é como se nós formássemos assim, um elo de uma corrente. Cada um de nós é um elo dessa corrente. Então, quando nós saímos abruptamente, rompemos com esse elo, essa corrente fica, pelo menos temporariamente, sem o vínculo. E aí, essas outras criaturas que nós abandonamos com esse rompimento, elas vão sofrer muito e elas vão ter que, de alguma forma, reconstituir esse elo. Só que nunca vai ser igual, né? Então, a gente deve pensar muito antes de tomar uma decisão dessas, porque quando a gente rompe esse elo, nós vamos deixar para trás um irmão, uma irmã, um filho, uma mãe, um pai, um amigo. São pessoas que nós tínhamos compromissos assumidos. E aí, por uma questão de que nós deixamos nos levar por uma tristeza muito grande, que pode passar, porque tem o ditado que diz que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Então, o que hoje, para mim, na minha mentalidade, muitas vezes infantil, imatura, hoje é o pior dos problemas. Amanhã eu posso olhar para trás e pensar, nossa, sofri tanto. E olha só, passou, né? Estou aqui num novo momento. Não precisava ter me descabelado como eu me descabelei, né? Então, e aí o que a doutrina espírita fala sobre essa decisão, né? Esse rompimento com a vida, o acabar com a vida. Bom, então, segundo a doutrina, tem dois tipos de suicídio. Um que é o suicídio direto e o outro que é o indireto. O direto é aquele que a criatura planeja e, por autodeterminação, comete esse ato insano, vamos dizer assim. E por que é insano? Porque quando eu me mato, eu mato só o meu corpo físico. O meu espírito continua. E aí, quando eu penso que eu vou acabar com todo o meu sofrimento, porque eu estou me matando, na verdade, eu me percebo tão viva quanto sempre fui. E aí eu vou entrar num processo de maior desespero ainda. Esse é o tipo de suicídio direto. E nós temos, por exemplo, um relato dentro da doutrina de um português. Vou trazer esse caso, mas existem vários outros. Está na literatura espírita, no livro Memórias de um Suicida, pela médium Ivônia Pereira, que é o caso do Camilo Castelo Branco. O Camilo Castelo Branco era um jornalista, um escritor muito inteligente, e ele, numa altura lá da vida, ele ficou cego. E ele não suportou a prova da cegueira. E aí ele decidiu por se matar. E ele conta
que ao se matar, ele se deu conta de que ele continuava vivo. E continuava vivo num local tenebroso, num local onde ele encontrou outras criaturas que cometeram o mesmo tipo de insanidade e que estavam num processo de sofrimento e de sofrimento atroz tão grande quanto o dele. E então ele no relato é interessante porque ele compara, ele fala que ele estava ali no Vale dos Suicidas, que esse Vale dos Suicidas conseguia ser pior do que o Vale dos Leprosos, aquele vale que é descrito na época lá do cristianismo nascente, onde os leprosos eram abandonados para aquele local porque as outras pessoas não queriam ter o contato com elas. Então elas iam para o Vale dos Leprosos, onde havia muito sofrimento. Mas o Camilo Castelo Branco fala que o Vale dos Leprosos é o paraíso, perto do Vale dos Suicidas. Então, se a gente não quer vivenciar essa tristeza e ter a decepção, né, de continuar vivo, é melhor que a gente enfrente a nossa problemática tendo fé no futuro, acreditando que tudo vem, tudo tem um objetivo, que a gente pode perfeitamente superar essas dificuldades das nossas vidas com fé em Deus, olhando para a vida com olhos mais otimistas, né? Bom, enfim, é isso. Eu queria contar sobre o Camilo Castelo Branco, que é um tipo de suicídio direto. Tem o indireto. O indireto também tem um relato na literatura espírita, que é do André Luiz, que está lá no livro Nosso Lar. O André Luiz, que foi o nosso Carlos Chagas, aquele cientista que descobriu a cura para a doença de Chagas e que, inclusive, foi indicado 2 vezes para o Prêmio Nobel de Fisiologia. Quer dizer, uma criatura, né, que veio com uma missão fantástica. Mas por que ele foi considerado um suicida indireto? Ele teve uma doença grave e acabou desencarnando. Quando ele desencarna, ele se vê do outro lado da vida, vivo. Ele morre, desencarna, vivo, mas ele estava vivo. Porque, como a gente falou, é o corpo físico que morre. O espírito permanece. E ele se surpreendeu sendo acusado de ter exterminado com a própria vida. E ele dizia, não, eu não me matei, mas ele não conseguia convencer ninguém. Todos continuavam dizendo, né, que ele tinha sido um suicida. E o que aconteceu? Depois ele cai na real. O que aconteceu? Ele se permitiu alguns excessos na vida. E esses excessos comprometeram o seu corpo físico. Que tipo de excesso nós podemos cometer ao longo das nossas vidas? O uso de drogas, nos colocar em situação de risco, não respeitar o nosso próprio corpo, não nos permitirmos o descanso necessário, né? Enfim, é uma série de situações que nós vamos debilitando o nosso corpo e vamos acabar desencarnando antes da hora. Então é muito importante que a gente tenha em mente, primeiro, que por pior que seja a nossa situação, por pior que seja o nosso sofrimento, é sempre importante que a gente olhe para trás. Tem pessoas passando por situações muito piores do que a nossa. E essas pessoas, muitas vezes, nos dão verdadeiras lições de vida, porque elas mantêm o otimismo, elas mantêm a coragem, elas vão em frente e tocam o barco e cumprem com a sua missão, porque todos nós temos uma missão que pode ser pequenininha, pode ser grande, né? Mas quando a gente desiste dessa vida e a gente abandona esse barco, nós estamos descumprindo algo que o Pai Celestial determinou para nós. E com isso, nós acabamos não aproveitando as oportunidades que a vida está nos dando. E não aproveitando as oportunidades que a vida está nos dando, nós
não crescemos, nós não nos desenvolvemos e nós não somos úteis àquelas pessoas que reencarnaram junto conosco. Então, antes de pensarmos numa solução como essas, vamos pensar se ao tentarmos resolver equivocadamente o nosso problema, se nós não estamos criando uma dor imensa para aqueles que nós deixamos para trás. Às vezes é um filho, pequeno ou não, alguém que estava contando com o nosso apoio, com a nossa presença, e nós simplesmente desconsideramos. Não damos a importância que, na verdade, a nossa vida tem. Todos nós somos importantes. E todos nós, aonde estivermos, nós temos um papel a desempenhar. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um joinha, compartilhem e, se desejarem, acharem que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhem e se inscrevam no canal se desejarem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.